Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Grande. Hoje temos o prazer de receber aqui Rafael Martinelli, um talentoso publicitário com mais de uma década de experiência aí no varejo nacional. Rafael ele se destaca, gente, pela habilidade de desenvolver marcas autênticas, envolventes, conectando consumidores de maneira estratégica e eficaz. Sua expertise abrange desde o branding visual, merchandising de campanhas digitais, eventos, sempre com uma visão criativa e orientada para o resultado. É um privilégio tê-los conosco, Rafael, bem-vindo. Nossa, gente, me manda esse texto que eu quero para mandar para as pessoas, já adorei. Meu mini currículo ficou bom. Adorei. Obrigado pelo convite de estar aqui. Nós estamos felizes de ter você aqui para contribuir. Eu tava falando aqui pro Rafael, que nos bastidores, que a nossa audiência, nós temos empreendedores, empresários e profissionais que acompanham aqui, que desejam empreender ou desejam crescer na carreira. Sim. E até eu coloquei para ele que uma das coisas que eu vejo, que às vezes eu pego empresa que até está no médio porte, que ainda não entendeu a importância do marketing para posicionamento, para rentabilizar. Rafa, a sua agência Martinelli Branding. Eu queria que a gente começasse do básico. Certo. O que é branding? Você pode desmistificar, explicar o que é? Com prazer. Isso para quem está ouvindo. O que é branding? Olha, vamos lá. O branding, ele faz parte do marketing. O branding, ele é uma estratégia para você sempre voltar. Então, assim, quando a gente pensa no branding em si, é uma construção de valor. Ela é por isso que é no gerúndio. O branding, ele tá no gerúndio. Ela é uma construção. Então, você não começa amando uma marca de cara. Você começa aquele namoro, você começa aquele entusiasmo, e aí vai até você ter um relacionamento com a marca. Isso é o branding. Então, a gente foca em desenvolver conexões verdadeiras para garantir o fruto depois para a marca. E isso, obviamente, que não é do dia para a noite, tá? Isso tem estratégias para a gente desenvolver o branding, mas é basicamente isso. É como se a gente colocasse e pensasse o seguinte: quanto vale a tua marca hoje? Às vezes você não vai conseguir calcular no aspecto do todo. Você vai calcular quanto vale a empresa, quanto vale o que você tem ali de mobilizado. Exatamente. E o da marca em si? Quanto aquela marca vale? Isso é o branding. Então, essa construção que a gente carrega dentro da agência é justamente para isso. Para mostrar para as pessoas que não é apenas o marketing em si, num todo, mas é um complemento. Então, eu sou especialista nisso. E o que faz uma marca ser uma marca forte? Uau! Olha, não errar faz ela ser forte, mas ter esses erros também. Então, o que eu posso falar para você, o que faz uma marca ser forte? Nossa, interessante essa sua fala aí. Os erros também. Legal. Mas também, por quê? Primeiro a gente começa assim. O branding em si, ele tem que ter uma cultura de valor. E a cultura de valor, ela passa por vários pontos. Desde a cultura da empresa com funcionário, que é muito importante. E isso daí, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem para uma marca gerar valor. Então, a organização, ela precisa ser forte, consistente. Dentro disso, você precisa ter um bom produto, um bom serviço. Você precisa saber comunicar esse produto e serviço para o público correto. Não adianta mais você ter N públicos diferentes. Você tem que ter um público-alvo, porque senão você não vai conseguir conversar com aquele público. Então, a forma de comunicação ela é importante. Trabalhar nos canais de comunicação para aquele público correto é importante. Então, assim, a gente tem vários fatores para uma marca ser forte. Hoje não adianta você só me falar assim, Rafael, eu tenho uma rede social, eu tenho um ponto de venda e minha marca é forte. Será? Então, assim, a gente precisa analisar com muita... para fazer um planejamento de marca, ele detém muito... são muitas coisas. Então, não dá para falar que apenas para a marca ser forte precisa ser aquilo. O que a marca precisa? Ela precisa começar do zero, ok? E transformar. A transformação na vida daquela pessoa é uma marca forte.
Ah, mas eu não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ok, você faz com o que você tem. E você, no meio do caminho, por isso os erros, você vai aprendendo. Você vai Com melhorando. certeza. Uhum. Todo mundo é assim. A minha marca começou dessa forma. Eu comecei com um intuito, hoje eu tenho outro, e com os erros eu aprendi. E me Eu ia, conta, né? eu ia perguntar exatamente isso. Você falou que você se especializou nisso. O que te levou para esse caminho, né? Certo. Você entrou numa outra área e acabou Olha, tomando esse... Esse episódio vai antes ou vai depois do da Andressa? Vai depois. Acho que depois. Vai no depois? Vai depois. Então eu vou contar. Seria maravilhoso se ela estivesse aqui, mas é a bela verdade. Bom, eu sou especialista em branding, eu fiz pós-graduação em branding no Rio de Janeiro. Vim para Cuiabá, convite da Corp Art. Já morava aqui, obviamente. Fui diretor de marketing da Corp Art durante 4 anos. No meio da pandemia, eu decidi empreender porque eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas a desenvolver o marketing e o branding que já estava no meu sangue. Então, dentro da Corp Art, eu descobri que o mercado de alto padrão ele estava muito forte em mim, porque foi ali que eu comecei a entender sobre esse mercado. E foi ali que eu comecei a especializar um pouco mais sobre alto padrão. Quando eu decidi sair de lá e montar o meu próprio negócio, foi no meio da pandemia. Então, assim, eu era CLT, tinha tudo registrado, era maravilhoso. E eu falei assim, não, vamos lá. Eu consigo essa bucha aí, vamos ver. Era um chamado? Era uma vontade Sim. interior que você tinha de ampliar? Porque quando eu fui embora de Cuiabá para fazer a minha pós-graduação, eu já tinha passado por tudo que eu podia ter passado. Tudo. Eu comi o pão que o diabo amassou no Rio de Janeiro para estudar, fazer pós-graduação. E aí, quando eu falei assim, não tem nada que vai me impedir a montar o meu próprio negócio e dar certo, porque agora eu sei que eu sou competente para fazer isso. Já tinha assumido uma diretoria de 4 anos de uma marca forte no estado, que é a Corp Art, que tem 40 anos hoje no mercado. Eu falei assim, como que eu não vou conseguir pegar para outras empresas também? Eu quero fazer isso para mais empresas. Aí que entra quando você acha que você é especialista, quando você acha que eu sou isso, eu sou aquilo, começa a gente assim. Perfeito. E no meio do caminho eu vi vários erros, e onde eu fui construindo os meus erros, e um deles foi com a Andressa. Com a Andressa Borsato. A Andressa foi minha cliente, foi minha primeira arquiteta cliente dentro da agência. E nós tivemos uma conexão muito forte desde ali. Então, assim, a cabeça muito linkada uma na outra. Como ela tava falando assim, parece que a gente é gêmeo de pensamentos e tudo mais, mas realmente a gente tem uma dualidade, assim, muito forte em pensar fora da caixa. Então, onde ela ia, eu ia. Então, assim, a gente começou a ter vários atritos em relação a isso, e eu não tinha aquele jeitinho com o cliente, eu queria impor e etc, e o cliente também, e aí era isso, aquilo. Ou seja, eu fui entendendo como esse mercado começava a trabalhar. Porque o alto padrão, ele não é simplesmente o que você quer. É o que ele quer. E aí você, com a sua sabedoria, com a sua especialidade, você fala, é assim. Legal. Você quer seguir por esse lado? Não, eu quero. Então, confia em mim que eu vou te entregar isso. E foi aí que a gente começou a ter uma conexão muito forte. E que depois dali, eu vi que o meu perfil dentro da agência era trabalhar com marcas com alto padrão e que tivesse essa sabedoria sobre marcas, onde elas queriam chegar, ter esse propósito. Então foi através da Andressa, no caso, que eu me especializei mais no segmento arquitetura em si, em empresas que trabalham com arquitetura, mais voltado para o alto padrão. Então, assim, hoje se você falar o que é um alto padrão, você começa a pensar exatamente nisso, em casas de luxo, em revestimentos, em iluminação, em mobiliários, e cortinas, e etc, blá, 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 como um todo. E ali eu fui vendo o meu mercado crescendo e eu fui desenvolvendo esse mercado ali dentro, junto com as minhas conexões. Dentro disso, eu escolhi trabalhar com este público. E dentro desse público, eu abri para outras fontes, que são médicos, advogados, outras empresas que também têm esse mesmo propósito de seguir para o alto padrão. Se posicionar nesse Exatamente. mercado. E, Rafa, conta para mim assim, a gente sempre tem uma fonte de inspiração. E você está aqui agora no mercado do Mato Grosso como referência nesse meio e conduzindo várias
profissionais, né? Eu acompanho você, várias empresas. Qual que é a tua marca, a marca no mundo que te inspira, que você poderia até contar aqui para as pessoas que estão assistindo, que seria essa referência de como isso é construído? Não sei se está nesse universo do alto padrão, mas qual que é a marca que inspirou as marcas? Às vezes uma é difícil, né? Que inspira você aí como mentor de outras empresas, que você fala, cara, isso aqui é referência de construção de marca forte. Pergunta difícil, porque assim, eu tenho muitas referências, mas eu não me prendo a referências. Eu não gosto de me prender a referências. Eu gosto de buscar coisas novas, mesmo não sendo as pessoas ou marcas não sendo referências de tamanho. Eu busco criatividade. Eu busco coisas que são diferentes. Vou te explicar como. Esse ano de 2024, eu decidi fazer um tour em Milão com mais 2 colaboradores meus, filmmakers, e a gente foi cobrir vários clientes nossos e nacionais em Milão, na feira de design. Andressa foi um caso, por exemplo. E depois de um tempo feito isso, eu falei assim, pessoal, vai pra rua, vai descobrir coisa nova. Vai ver o que aconteceu na rua. Porque é na rua que vem o movimento, é na rua que vira tudo. A minha referência é rua, é viajar. É descobrir coisas novas em lugares pequenos ou em lugares grandes, vai depender. Como, por exemplo, um dia eu tava lá em Milão, eu falei assim, vamos ver o que as pessoas estão... Pra onde elas estão indo, que eu quero ir pro outro lado. Porque é fácil você ir para um lugar onde tá todo mundo falando, vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Todo mundo vai ter o seu olhar pré-julgado daquilo. Eu gosto de coisas diferentes, porque o meu cliente, ele quer o que as pessoas não estão enxergando, não estão vendo. Então, as minhas referências, elas estão em coisas assim que você às vezes vai falar assim, nossa, mas que marca é essa? Entendi. Mas ela tá fazendo um trabalho legal. Isso não tem uma, duas, são várias, é o dia inteiro. A gente é bombardeado o dia inteiro de informações. É um olhar que às vezes é um embrião ainda. Exatamente. Ele vai explodir ainda, mas você já viu ele ainda. Se você for ver a minha pasta do meu celular com várias coisas que eu tenho... Meu Deus, eu tenho coisas, por exemplo, assim, que eu tenho de 2 anos atrás que eu nunca achei um projeto legal para colocar. Mas que um dia eu vou colocar. Esses dias eu tava fazendo um projeto de design de marca para um restaurante novo que vai abrir. E aí eu falei assim, eu tenho um negócio que eu vi isso em Milão. Aí eu falei assim, você vai pra pasta. Aí eu vou lá na pastinha, eu falei assim, vamos aplicar isso aqui nessa marca que vai dar certo, porque tem esse mesmo posicionamento. Então assim, as minhas referências estão nisso. É viajar, buscar coisas novas, é ler, eu amo ler. Então assim, basicamente é isso. Não existe uma marca, tá? Tipo assim, eu amo a marca tal. E é ali mas que eu tiro existe um clássico? Vamos pensar assim, né? Nem sei se é verdade essa história. Esses dias eu tava com meu filho, a gente tava falando de Natal, e aí ele falou que o Papai Noel vestia azul e virou vermelho por causa da Coca-Cola. Ninguém sabe Nem sei se é verdade ou não. Se é fato ou fake essa história. E a Coca-Cola é a referência, né? Virou das mesas das famílias no Natal. Existe um clássico? Olha, não existe um clássico. Eu não tenho um clássico. Não tenho um clássico. Eu tenho um clássico de pessoa, que é minha referência. E aí sim eu tenho um clássico, que é a Ana Couto, que é a mãe do branding no Brasil, que trouxe isso pro Brasil há muitas décadas atrás. E nela eu me inspiro, assim, em profundidade. Então, assim, foi o primeiro curso que eu fiz fora a minha especialização na SPM, foi com ela. E eu tenho isso assim, foi ali que minha mente fez... explodiu. Uma coisa que você falou aqui, né, que você está fazendo um design de uma marca, né? E aí eu acho que é legal diferenciar isso, porque eu vejo que ainda tem uma visão do branding enquanto logomarca. Isso. Né? E não como branding quando uma trajetória de marca, com um conceito, com todo um por trás. E aí eu vejo que as pessoas falam, mas é para fazer uma logo. Até eu já vi várias vezes, tem na internet, tem vários de graça, né? E explica essa diferença, porque a construção do design, ele não deve ser sozinho, até onde eu entendo, sim, né, desconectado. Claro. E o brand é muito maior do que simplesmente, não que seja simples, né, mas do que simplesmente essa arte visual que a gente vê,
né? Que tem todo mundo por trás dessa questão. Acho que é importante falar isso, porque a gente falou da marketing, ou do branding enquanto conceito, enquanto trajetória, enquanto criar algo, mas eu vejo ainda que tem essa simplicidade, às vezes, no olhar do branding. Sim, isso daí é muito... Eu acho que são informações que não são passadas adequadamente do que é o branding, tá? E são pessoas querendo vender coisas que não existem. A verdade é essa. O design de marca, quando a gente fala, a gente está falando de um projeto de identidade visual, que não tem nada a ver com brand. O brand, ele precisa Da da identidade visual. Porque como que você vai gerar valor, por exemplo, a Coca-Cola? Como ela vai gerar valor de uma cor azul, sendo que ela não é a cor dela? Como vai ficar na mente das pessoas? Entende? Então, assim, isso é identidade visual. A identidade visual, ela requer logomarca, ela quer o ícone, ela tem toda essa parte... Tons, cores, tudo, toda uma paleta definição. de cor, tipografia. Então, assim, tem várias coisas, grafismos, enfim. Isso é um projeto. Isso é digamos que um DNA daquela marca. O branding não. O brand, ele precisa disso, mas ele precisa do restante. Ele precisa dos atributos, ele precisa saber o tom de voz, ele precisa saber tudo que a gente está falando de território criativo. Então, é o completo, né? Então, por isso que as marcas hoje, as que estão à frente do mercado, as que estão os players do mercado, ela entende isso muito bem. O que isso é importante para, desde uma pessoa que está começando agora, o que tem bastante, tá? Que está buscando esse desenvolvimento, porque ela já acredita que, ela sabe que para ela comprar alguma coisa no supermercado, ela vai ver se a embalagem é bonita, se a embalagem é interessante, se aquela embalagem vai fazer com que ela tenha um diferencial, entende? Então, isso tudo começa no nosso dia a dia. E aí, como que você vai se apresentar para uma pessoa com uma identidade feita com uma inteligência artificial? Não tem como. É impossível. Então, assim, hoje, se você quer ter esse ponto de diferenciação no mercado, você precisa entender que branding é uma coisa, marketing é outra, identidade visual é outra. Até porque o mercado está muito mais exigente, né? A gente vê com as redes sociais, Sim. Falando agora do microempreendedor, às vezes é aquela senhorinha que ela começou a fazer brigadeiro, e isso que você está falando é real. Antigamente, você não via essa preocupação. Hoje a pessoa ela já quer colocar uma etiqueta, ela já quer colocar uma embalagem bonita. Eu estava refletindo sobre isso esses dias. E aí, talvez, nesse movimento, os empreendedores que eles vão ganhando mais robustez, eles estão mais antenados nesses aspectos, o que antes estava... Totalmente no campo da ignorância. Sim. Agora, Rafa, falando dessa questão, né? Você está posicionado no mercado de alto padrão. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa, um empreendedor, que ele está ali, ele quer se posicionar. O que diferencia ele contratar qualquer agência da sua agência? No sentido de que ali ele vai ser bem conduzido nesse aspecto de posicionamento do alto padrão. O que tem de diferencial aí que as outras não têm? Olha, me desculpe os outros publicitários, mas eu não vou vender vocês. Mas eu sou especialista em alto padrão e em branding. Então já estou um pouquinho aí no mercado, não comecei ontem. Porque parece que teve uma leva de high ticket durante esse tempo. Todo mundo quer vender high ticket. E é o que eu falo muito isso para os nossos clientes. E falo para as pessoas que também me procuram. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar um negócio da pessoa conforme é a verdade dela. O seu trabalho, o seu serviço, o seu produto é high ticket? Ou você quer vender para high ticket? Não, não é. Então a gente precisa mexer nisso daqui primeiro. Entendi. Antes da comunicação. O produto também tem que ser. Com certeza. Não adianta Se você não fazer tem toda uma estratégia e não Se você não tem uma entrega, se você não tem... Foi como eu falei. E às vezes o meu não tem nem a mentalidade, né, Rafa? Exato. Tem isso. Esse foi o meu erro no começo. Eu queria ser high ticket desde o começo porque eu já vendia high ticket. E não era, porque eu não tinha a entrega high ticket. E quem me abriu os olhos, isso foi no caso a Andressa, e ela falou, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Olha que legal. Se você seguir por esse caminho, você vai conseguir, porque você tem uma equipe massa, você é uma pessoa isso. Show.
Graças a Deus, segui. E estou aqui. Mas a diferença é que eu já trabalho com os players do mercado hoje, graças a Deus, aqui no Mato Grosso, que são fortes, que são grandes em termos nacionais, em tudo mais. Então eu tenho... Imagina aqui comigo, até para ficar mais claro. Eu falo isso porque gosto de me auto-vender. Mas assim, vamos lá. Eu falo porque, não vou citar qual é a situação, mas, por exemplo, eu e a Marcela, nós somos sócias e teve um aspecto que a gente não conseguia nem escolher. Não tem nada a ver com a parte de marketing, mas a gente não conseguia escolher porque a gente falava, cara, o que a gente tem que avaliar para saber se de fato, vamos pensar, eu tô lá na tua agência e tô no outro, e de fato se concorre ou se, cara, já elimina esse aqui, que não tem nada a ver com isso que eu tô desejando. Certo. E até eu perguntei isso para Andressa e pro Belchior, né? O que é que vai determinar o meu posicionamento no alto padrão? E o que eu preciso estar atento quando eu for fazer essa busca de orçamentos, vamos pensar assim, que a gente, né, é assistido aí por várias pessoas no Brasil, que de repente vai falar, eu quero procurar isso aqui no meu estado. O que ele tem que estar atento para saber se ele está sendo conduzido por um profissional altamente qualificado, como você, ou se ele talvez vai cair na mão de um charlatão. Porque isso tem acontecido. Muito. Eu falo que aqui área, né? o marketing digital, a internet, ela trouxe muitos benefícios, tá? Igual você falou, né? Cara, só não estuda quem não quer, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber filtrar, porque tem um monte de porcaria aqui também. Exatamente. O que seriam os principais pontos que alguém tem que estar antenado para ele saber se ele está contratando Um leigo, né? alguém que tem esse conhecimento que você tem? Tá, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para alguém que já fez aquele serviço e teve a entrega. Ponto. Perfeito. Eu acho que a melhor forma para você entender se aquela pessoa vai te entregar aquilo é se ela entregou bem para alguém, tá? Hoje, para você estar no alto padrão, você precisa de conexões, você precisa de estar do lado de pessoas que estejam também no alto padrão. Então, assim, soa um pouco feio isso, mas é a grande verdade. Então, assim, tem gente que se faz de alto padrão, isso tem vários gurus nos mercados hoje, que faz que, sou isso, sou aquilo, e não entrega, e não faz, fato, e tem gente que faz e trabalha com isso. O que é o grande lance do alto padrão é o seguinte, para você ter um produto ou serviço do alto padrão, você precisa gerar o desejo. Aquilo ali precisa ser desejo. Olha a aula que vocês estão tendo. O Belchior falou disso, Rafael Martinelli está falando disso aqui agora, Andressa também, vamos lá. O desejo. Então tem que despertar o desejo. Com certeza. O luxo é o desejo. É você querer ter aquilo. É o pertencimento. Então, quando a gente está falando nisso, a gente quer pertencer. Todo mundo quer pertencer a algo. Se você não é daquela classe X e você quer ter aquilo, você está almejando aquilo, você quer pertencer àquilo. Isso é fato. Isso daí na nossa filosofia, na nossa vida, é assim, é fato isso. Então, não sou eu, Rafael, que estou falando. Mas quando você precisa de algo para sua marca, falar com aquele público, primeiro que você precisa entender sobre esse mercado. Você precisa gerar o desejo daquele produto ou serviço que você vai entregar e você precisa conectar com essas pessoas de forma natural, verdadeira. Não tem como você hoje fingir se você é alto padrão, não tem. Porque quem é alto padrão, conversa com alto padrão, está no mesmo círculo e é isso. Então, existe essa diferenciação que a gente chama uma diferenciação de classe, Sim. No caso, digamos assim, mas é uma mais diferenciação de perfis de públicos que vai consumir aquilo. E tá tudo certo. E existe mercado para todo mundo. Tanto para alto padrão, quanto para médio, para baixo, ou para o high, que é acima do alto padrão. Então, assim, existe tudo isso. Então, às vezes, você tem cliente que chega lá com o desejo de estar posicionado nesse meio e você precisa, às vezes, situar ele a nível de mentalidade. Sim, acontece. Mas isso é importante, igual você falou, o desejo de estar lá, talvez Já é um vários desejo. tenham, mas talvez vários tenham, né? Mas a vamos pensar, já entrega mostra- como um todo. Mas olha o posicionamento da Sim. marca dele, porque já mostra um desejo. Aí a pessoa chega lá pra você e fala: Rafael, eu quero me posicionar no meio da minha marca, tá no meio do alto padrão. E como é que você fala isso pro ser?
que ela não consegue. Que ela não tá pronta. Que não tá no momento. Como é que você conduz isso? É uma saia justa, às vezes, Rafa? Como é que, na sua experiência, como é que você construiu? Porque às vezes a pessoa chega, né? E você olha e fala, olha, querer não é poder. Vamos lá, vamos devagar. E vamos... eu entendo que muitas vezes não se trata só de dinheiro. Uhum. Não. Acho que na grande maioria não. Não é o dinheiro. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Não é o dinheiro, mas eu acho que é mais interno. Eu acho que vai mais pela vontade da pessoa querer de pertencimento mesmo. Eu acho que, assim, eu conto nos dedos quando aconteceu isso comigo. De virar e falar assim, olha, acho que no máximo, acho que 2. De todos, assim, de tantos anos de projeto. Porque eu acho que a pessoa, ela já chega pra mim, porque a gente faz uma tríade ali dentro da agência pra ela chegar, mas eu encontro muita gente... E vem e fala, quer falar direto comigo. Aí a gente conversa, bate papo, toma um café, etc e tal. E aí eu pensei, tá, vamos ver seu produto, vamos ver se isso aqui se encaixa nisso. Tem produto que não se encaixa. E tá tudo certo. Aí eu elucida isso como pra pessoa gosto de empreender, eu compro a briga pelaquela empresa. E eu falo assim, olha, o melhor caminho pra você é esse. Perfeito. O seu caminho é esse aqui. Você vai ganhar muito mais dessa forma. Não acho que é virar pra ela e falar assim, olha, então, você não é alto padrão. Você nunca vai ser. Pelo contrário. Por que ela não pode ser alto padrão? Ela pode começar ali do jeito que ela tá e virar. Então, assim, isso aconteceu com N marcas já. Como que eu posso te dizer, por exemplo, que uma marca que ela começa... Vamos falar a minha, por exemplo. Eu comecei dentro de um escritório dentro de casa e hoje eu atendo os maiores. Uhum. Então, como eu comecei? Eu não comecei com um escritório que tem Fernando Pérez, Artefato, que tem tudo que eu tenho hoje lá dentro para te receber assim. Então, é um galgar, né? É aceitar que aquela realidade sua naquele momento e que você, se você realmente quer aquilo ali, você vai conseguir chegar naquilo ali. Mas só que você precisa entender como que o jogo começa. Então vamos pensar que é uma postura de humildade com autoridade. Com certeza. Isso que eu tô falando, assim, não é que a pessoa não tenha um produto, não possa ser. Exato. Só que ela tem que entender que tem um caminho Ninguém nasce chancelado a ser isso ou aquilo. Ela tem um caminho a percorrer para transformar naquilo. E que eu tô entendendo que o caminho principal é o que você entrega. Exato. É o seu algo propósito. de alto padrão? Você tem que ter um propósito. Se seu propósito é esse, a primeira coisa de um propósito de alto padrão, você sabe qual que é? É saber servir. Olha que legal. Você tem que saber servir para todo mundo. Se você não souber servir alguém, você não vai ter nenhum tipo de entrega. A gente perguntou isso, os 3 pilares, né? Do alto padrão e do luxo na anterior. Além de servir, tem outra dica que você dá para quem quer entrar nessa... Entender o que é isso aí e fazer parte? Olha, as coisas que esse mercado ela necessita, que tá de dentro para fora, dentro do campo do design, por exemplo, você precisa saber que você vai investir muito dinheiro em experiências. Legal. E a experiência, ela é sensorial. Ela é olfativa, ela é visual, ela é do tato. Então, assim, você vai precisar, por exemplo, digamos que você vai abrir uma loja de alto padrão e etc e tal. Você precisa ter uma sacola que condiz com aquele público, um cartão e etc e tal. Você precisa ter um cheiro agradável na hora que a pessoa for abrir a caixa, quando for de presente. Isso tudo é custo. Não é barato. Assim, vivendo num estado onde a gente está, infelizmente, onde que tem... uma porcentagem muito alta de imposto do que a gente precisa desenvolver, isso é fato. Hoje a gente tem um imposto muito alto pra gente fazer papelaria. Sim. É muito caro. Então, assim, para você trazer essa experiência, que tem um papel em relevo, que tem tudo isso, é caro. Então, a gente tá falando de design também, a gente tá falando de embalagem, a gente tá falando de tudo isso. Eu ia até te perguntar isso, é uma pergunta aqui focada ao conceito de branding multissensorial. Exato. Né? Para você explicar um pouquinho o que é esse conceito de branding multissensorial. Tá.
Eu vou responder isso com uma ação que eu fiz, tá? Eu tenho um cliente que chama Fernando Pérez. E esses dias a gente tava... Esses dias não. Alguns meses atrás, a gente estava conversando sobre algumas ações que a gente ia fazer e ia desenvolver. E eu falei para ele que eu queria ações disruptivas, coisas que não tem nada a ver com o mercado, nada a ver com o produto dele. E dentro do público dele, estudado para aquilo, nós vimos uma possibilidade de fazer uma ação para o Outubro Rosa, do câncer de mama, né? Então, nós pensamos em desenvolver uma ação para ele, que foi desenvolvida na Bodytech. Nós fizemos um carrinho lá na Bodytech com espumante rosé para brindar aquele dia e fazer com que as mulheres que estão ali presentes naquele universo, ou seja, lembrando para aquele público, Sim. ela brindasse a vida e pensasse na reflexão de se autocuidar. Olha que legal. E nisso a gente viu vários clientes dele Sim. ali dentro e pessoas que não são e que poderiam ser, isso é branding, tá? Você entender que a gente está falando de uma conexão que ela vai começar aquele namoro, ela vai ser alimentada, Sim. tá? Porque hoje em dia você não vende do nada. Quero comprar dele. Não. Algum motivo você teve. Da onde que veio aquele relacionamento, né? Daquela marca. Então, nós desenvolvemos essa ação e foi uma ação super legal, bombou na internet. Tivemos, assim, um acerto muito grande e pessoas que quiseram falar pra câmera sobre aquilo. Olha que legal. Isso foi muito bacana, porque assim, a gente teve médica falando sobre o câncer, nutricionista falando sobre o quanto é importante. Então, assim, isso é uma ação de branding multissensorial. Porque a gente trouxe pro offline, né, pra vida real, mostrando sobre um aspecto. Tinha uma latinha de espumante onde estava todo o rótulo com o nome do cliente, com a ação, com dicas. Então, assim, isso foi bacana. Isso é uma ação multissensorial de brand. Então, assim, a gente pode pensar que teve o paladar, que teve a visão, que teve, sabe? Teve todo esse aspecto do sentir a marca, estar presente. Isso é uma ação. Então, assim, hoje uma marca ela precisa de várias durante o ano. Porque você precisa sempre estar ativo na mente daquele consumidor. Tem que ter essa frequência também. Exato. Né? Não adianta também ser uma marca que aparece. E também não hoje. adianta fazer tudo também, tá? Isso é interessante falar. Não. Já falo de cara, porque tem gente que acha que tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo. Você tem que estudar seu público. Seu público, ele age com tudo? Não. Ele vai reagir com tudo? Piorou. Então, assim, isso não só falando de alto padrão, isso falando para qualquer público de qualquer serviço, qualquer meio, enfim. Você precisa entender que aquela marca que você está fazendo, ou que a marca é sua, falando para a câmera, ó, se a marca é sua, você tem que entender sobre o seu público. Você precisa desenvolver a estratégia durante o ano pensado especificamente para o seu cliente. Tá, onde que ele está, esse cliente? Vamos desenvolver coisas onde ele está. Vamos pensar onde ele está. Ah, tá, eu quero campanha para conhecer novos clientes. Tá, então vamos atrás de onde essas pessoas estão. E aí que a gente entra com planejamento estratégico para conseguir awareness, que é conhecimento, enfim, tem várias coisas, né? Bacana, não é fazer um copy-colle de eu vi ali a empresa tal fez uma coisa que eu achei super legal. Calma, talvez não converse com você, não converse com o teu público, né? Às vezes acontece, né? Muito. Igual a nossa marca mesmo, eu tive um copy-colle aí. Literal, mas não é assunto pra agora. Mas acontece isso com o empresário. Eu tô com uma situação agora, a pessoa praticamente plagiou a nossa marca. E eu não vou fundamentar mais, porque eu não quero entregar a pessoa. Mas quando isso acontece, você já lidou com isso? Já, várias. E aí? E aí que entra no campo jurídico, né? A minha empresa, ela não entra nesse campo jurídico. Dentro da agência... Mas fala do básico, o que o empreendedor tem que cuidar? Porque assim, às vezes as pessoas elas não entendem a importância de registrar uma marca. Não, isso daí é o básico. Se você puder falar um pouquinho, porque às vezes o básico, Rafa, não é feito. Olha, eu vou contar uma história pra você. Não vou falar, não podemos. Mas, gente, eu peguei uma empresa com 27 anos no mercado, referência no Mato Grosso, e eu descobri que a marca não era registrada. E tava com problema de sociedade.
Simplesmente, se um resolvesse se quebrar, registrar antes, sei lá o que fizesse, não estava registrada a marca, 27 anos no mercado, bem posicionada a referência. Sim, não é? Tem clientes também de outros lugares, né? Afe Maria, as pessoas Olha, não sabem disso. Quando dentro da agência a gente tem duas coisas. Duas não, várias na verdade, mas quando a gente lida com um projeto de design de marca, a primeira coisa que eu falo foi assim, primeiro, nome da sua marca. Você tem seu nome? Não, não tem, tá? Então precisa fazer um projeto de naming. Primeiro ponto. Segundo ponto, registro de marca. Tem que registrar a marca. Não é custo, né? Não, pelo contrário. Isso daí é valor de marca, é quanto a sua marca custa pra você, entendeu? Quanto custa de valor, Sim. não de financeiro. Hoje pra você registrar uma marca é barato. Super. O que é caro é você depois ter que jogar fora a papelaria, jogar fora tudo que você desenvolver com aquela marca. Imagina, Com 27 com anos. certeza, não tem como. Essa marca, eu tô falando marca famosíssima Não. em Cuiabá, tá? Então, assim, imagina, você vai precisar refazer todo um storytelling de marca, contar um novo nome de 27 anos. Imagina, é um gasto assim que às vezes você não faz na conta do papel ali na hora, na ponta do lápis, mas aí depois joga lá pro final, pronto. O que está acontecendo hoje no mercado de registro de marca? Está cada vez mais afunilando. Então você precisa fazer o registro de marca. Sim. Esses dias eu recebi de uma pessoa que trabalha com isso, falando que vão abrir a possibilidade da gente registrar o antigo slogan, né? Que a gente chama de tagline. Então, assim, por exemplo, o slogan do meu cliente, que é Lebrinha, água é vida, vida é tudo. Tá. Ele pode registrar isso daí e ninguém vai poder usar. Olha que legal. Entendeu? Legal. Então, assim, isso é novo. Isso vai sair agora, tá nesses Por trâmites exemplo, o nosso slogan é expandir a consciência e gerar ações transformadoras. A gente Entendeu? pode registrar Você pode isso. registrar isso que vai te Aí, assegurar viu, mais gente? ainda com a Fiquem marca. atentos. Então, assim, registro de marca é muito importante. É demais. E aí, depois, com esse registro de marca, ela te assegura com aquela identidade visual também, porque a gente precisa adicionar no Sim. registro de marca o logo. A logo. Então, assim, as cores e tudo mais, para com que você não perca toda essa história. Imagina. Porque, querendo E a gente já viu caso de pessoas até abrirem empresas, a colocar um nome, criar toda... Eu falo que às vezes tá Criar toda mal a assessorado por arte. agência, né? Sim. Porque descobri depois, com tudo pronto, papelaria, totem, que ela Não podia tava usar. com uma marca registrada de alguém. E ela não podia usar e teve que ter que alterar tudo. Então, né, eu brinco porque é teu dia a dia, né, você fala, gente, isso é básico, mas não é básico para muito empreendedor, para muito empresário, E né, tem Marcelo? muita gente que não registra. Muita gente que não registra e que não sabe a importância do registro e nem a diferença. Às vezes eu já vi gente assim, adquire o domínio e entende que, então é minha. Não. Não é domínio de internet, gente. É outra Vamos coisa. falar. Não é domínio de site, não é domínio de arroba de Instagram. Isso não tem nada de domínio. Isso não garante nada a Pelo você amor de Deus, nenhuma. primeiro que a gente tá... Ó, vamos falar de Instagram? Arroba de Instagram, isso não é nosso, tá? É uma plataforma, uma rede social que se amanhã o cara fala assim, não quero mais, Cansei. desligou, acabou. Igual o Orkut, né? Tá, cadê sua marca no negócio? Já foi, tá no né? registro? Tá no INPI? Não tá? E aí, o que você vai fazer? É bem isso. Isso acho importante falar, porque eu vejo que ainda tem essa... eu vou falar imaturidade mesmo, né? Porque a gente vê muita gestão, assim, que a gente inicia, que a gente apoia, né? Desde o início, onde que realmente essas primeiras etapas foram, às vezes, eu não vou dizer negligenciadas, Que mas nem não sabia. valorizadas ou não Ou que não sabia explicadas com muita mesmo. clareza. Não foi trazida com muita clareza da Você importância. sabe por quê? Eu vou falar uma coisa agora que a gente vai entrar num ponto. Talvez é porque as pessoas, dentro do nosso país, elas não estão preparadas para empreender. É isso. Isso é um fato. Então, assim, a gente não tem... hoje tem mais do que antigamente. Hoje você consegue buscar mais informações, mas nem as pessoas que estão começando, ou que está embaixo começando, ou que não sabe, que precisa empreender, às vezes ela não tem a noção. Sim. Ela não sabe. E às muita vezes, gente também que está abrindo uma empresa com um capital enorme também não sabe. Real. Rafa, se eu contar pra você, a gente já pegou caso de empresa que faturava aí milhões Com no certeza. CPF. O cara não sabia que ele precisava. poderia abrir um CNPJ. E é muito a Ou Marcela não via o Não porquê, sabia. né? Assim, é complicado isso. Mas eu vejo que já no país que a gente não tinha, não falo nem que não tinha hábito de empreender. Eu acho que o empreender era no informalidade. Uhum.
A gente via muito empreendedor informal, né? Ah, fui crescendo, fui fazendo ali. E hoje a gente fala muito dessa importância de você empreender de forma formal, realmente. Com ter certeza. a tua conta, ter a seu TNPJ Mas você sabe que ativo. isso que você está falando é bem legal. Até para eu citar um outro exemplo, eu tenho recebido muitas empresas que trabalham no agro e que precisam desenvolver uma identidade forte para ser competidoras fora no mercado externo. Por quê? No mercado externo, por exemplo, onde existem as exportações, existe essa compra e venda de coisas que é mais para a Europa, por exemplo, onde eles têm um domínio muito grande de design. Então você precisa ter um design bem elaborado. Então as empresas hoje, ela tá olhando por esse lado também. Então, assim, ela precisa ser sustentável. Então, ela precisa mostrar a sustentabilidade no design dela. Ela precisa mostrar na identidade visual que aquilo ali é importante para a marca, sim. Que é enraizado na cultura, sim. Então, isso tudo é informação. Quando as pessoas têm informação sobre marca, sobre empreendedorismo e como ela pode fazer com que o negócio dela se expanda, ela vai atrás. Aí ela precisa. Então, assim, eu tenho recebido muita gente, senhores... assim, de várias idades para desenvolver a marca forte para aquele negócio acontecer. Sabe uma história que eu lembrei você contando aqui? Eu não vou falar a marca não, porque eu acho que nem existe mais também. Que teve uma época, uma marca que começou a fazer uma história, né? Ela tinha um suco e ela fazia uma história no suco. E isso deu um boom muito grande, que foi uma estratégia utilizada para conectar as pessoas. E aí eu lembro que na época descobriram que as histórias que estavam na caixa não eram verídicas. Isso fez com que a marca praticamente sumisse do mercado. Não sei hoje como é que ela tá. Não sei se você lembra dessa história, você é mais novo que eu. Mas depois eu te conto qual é a marca de já tô curioso já. Que era basicamente... E até falando disso, eu falar, os tiros no pé. Tem alguma estratégia para... Vou dar um exemplo, nem sei se foi, porque às vezes é estratégia. Tem coisa que a gente fala, tiro no pé, mas foi desenhado. Hoje em dia a gente tá vendo umas coisas cabulosas que você fala, não é possível que isso foi estratégia de marketing. Mas eu vou falar uma agora que foi recente, que o Itaú, ele ficou de uma cor, até a galera falou, tá igual do Inter, e ficou e virou uma polêmica. Não sei nem se você acompanhou, que agora ele tá o laranjinha do Inter, e ficou aquela situação. Você já viu situações, ou você já passou por situações como que isso acontece? Porque parece que aquilo que é óbvio, que deveria ser óbvio para quem tá ali na frente ou para quem tá conduzindo o marketing, você acha que isso é proposital ou é realmente a gente ficar cego porque tá no olho do furacão? Qual a tua percepção sobre isso? Olha, depende de vários pontos de vista em relação a determinadas coisas que acontecem. Por exemplo, esse do Itaú que você está falando, que eles fizeram toda uma repaginação de logomarca e etc e tal. Acredito eu não acredito em meramente, digamos que não foi proposital. Você acha que foi proposital? Não estou falando que foi proposital. Adoro. Não foi palavras da minha boca. Não estou falando que foi proposital, mas tudo é proposital. Entendi. Tudo é intencional. Intencional. Então, assim, a forma de comunicação que você faz com qualquer coisa é intencional. Você tem que gerar um desejo. Então, se aquele momento ou determinada ação, determinado cliente, marca, ela precisa surfar aquele hype para gerar a intenção dela tá naquela crista ali, aí vai depender da agência, vai depender do CEO da empresa, qual é a cultura da empresa, se é interessante ou não para ela, se isso é interessante para a marca, se isso vai gerar buzz, ou se vai gerar apenas dinheiro, ou se vai gerar dinheiro e não vai gerar buzz. Então isso depende muito. Isso depende de quem conduz aquele raciocínio de marca. Tá? Então é uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Tudo é estratégia. Até essa que, tipo, olha, isso vai pegar mal, mas vai ser bom porque vai correr então informação e depois a risco, gente... né? Exato. Eu detesto essas coisas que tem que pegar mal. Nossa, mas a gente vê algumas situações aí acontecendo, mas eu entendo que é uma escolha, às vezes, de correr o risco. Pode ser que dê certo, que a gente surfe bem nisso. Aí agora eu vou falar do Rafael, tá? Uhum. Quando é alguma escolha onde é vida e morte, eu falo bem assim, não trabalho com essa conta mais. Você não gosta dessa forma de trabalho. Não trabalho dessa mas forma. Mas existe no meio do... Existe, muito. Mas às vezes não é nem o profissional da publicidade fazendo isso. Às vezes é a pessoa que acha que aquilo ali,
tá 10 pra ela. Entendi. Porque o da esquina funcionou e pra mim vai funcionar também. Eu vejo muito isso, a gente fala muito nisso, assim, às vezes tem várias marcas que tomam estratégias diferentes, seja porque o público é a forma, ou até mesmo, a gente falou muito de cultura aqui também, quando você fala como é a tua empresa, né? Tem que ter a cultura que seja coerente. E às vezes não adianta a gente querer colocar a nossa empresa, que tem um jeito, eu vejo às vezes empresas formais, que quer tomar uma forma de se comunicar no meio de uma região que não pega com o que ela fala, ou com o que ela prega, ou com o que ela sustenta ao longo do prazo. Isso deve ser muito mais complicado, né? Quando você vai contra algo que você já tem de origem, de conceito, de cultura, porque esse brand é uma construção eterna, tem que ter coerência. Com certeza. Eu não posso hoje estar E assim, consistência. E consistência. Não posso estar mudando a cada hora a minha forma de falar, os meus pontos de conexão cada hora fará, porque eu também vejo isso. As pessoas ficam mudando tão rapidamente que não centraliza em nada. Mas eu acho que isso tudo, ela tem uma forma de... É um agravante, na verdade, isso. E isso é mais constante do que a gente imagina, tá? Na minha realidade, isso é todos os dias. São todos os dias. Sim. Então, eu tenho a posição de falar pro meu cliente não o tempo todo. Legal. Porque eu sei onde ele quer chegar. Porque o que acontece? Agora vamos num âmbito geral, ok? Nós temos aí vários hypes durante todos os dias, porque você precisa de quê? Atenção. Todo mundo precisa de atenção. A atenção da marca. Dentro de rede social, que é onde a gente é especialista, e fora dela, as pessoas querem ser vistas. Para você ter atenção hoje em dia, você precisa ou ter aquele hype bombando, aquele conteúdo que tá todo mundo falando, ou você precisa apenas ser consistente e coerente naquela forma de comunicar. Legal. Onde eu me encaixo dentro? Nessa segunda. Eu não me encaixo nesse do hype porque a gente precisa fazer isso pra surfar a onda, pra aparecer. Pelo contrário. Porque isso assim, ó, sobe e desce. E o descer, às vezes, é pior do que o subir. Parece que vira um campo do vale tudo depois das Aí o que redes você sociais, faz? Né? Você precisa... Você subiu, uma outra hora seu cliente vai falar assim, quero de novo. Porque é legal, né? Quero outra vez. Quero fazer mais uma. E fica só nisso e não constrói a marca. E a construção da marca, ela não é assim. Ela precisa ser mais linear do que altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Porque se você pegar a linearidade daquela construção de marca, ela vai ser muito maior se você é consistente muito mais e coerente. consistente, Com certeza. Então, assim, é muito mais interessante pra gente ter a atenção correta e a estratégia bem elaborada de cada marca desenvolvido, pensando, bonitinho, olha, não é legal a gente ir por esse lado, vamos por esse... Vamos seguir essa forma. Isso não quer dizer que você é careta, não quer dizer que você não vai fazer coisas legais, pelo contrário, olha, esse meu cliente, fizemos uma coisa fora da curva, mas que tinha toda a coerência com o mercado, com o público e tal. É você pensar de forma diferente para aquele cliente. Gostei, é pensar de forma diferente, mas mantendo a coerência do cliente. Com né? certeza. Assim, o pensamento pode ser diferente, trazendo, mas a coerência do cliente, a consistência tem que ser constante. A gente tem um negócio que se chama Brand Self, que é a nossa marca que a gente elabora dentro desde quando o cliente entra. Ela é uma mistura de performance de marca como marca mesmo. Então, dali, a gente tem todos os atributos funcionais, emocionais. Nós temos toda a parte de experiência que precisa ser elaborado para o cliente, a construção, propósito, valor, todos os campos de arquétipos que são determinados, personas, enfim, são várias coisas. Se você não sabe o que é isso, vem atrás para a gente desenvolver isso, porque isso daí ele serve como base para a gente desenvolver a marca. Isso é o mínimo hoje para você ter uma marca forte, é você ter tudo isso aclopado para começar a desenvolver essa marca e ela surfar. E aí a gente entra com N coisas, né? Então, assim, projetos de digital, offline, e a construção da marca como ela é, como ela precisa ser, né? Bacana. Maravilhoso. Acho que vamos encerrando, encerrando, né? Eu tenho outras perguntas, mas eu acredito que a gente ficaria aqui bastante horas tempo. E horas. Quero até ter outra oportunidade, tá, Rafa? Estar conectada com você de novo, para você trazer o seu conhecimento. Eu acredito que o que você trouxe aqui já
vai elucidar muitos empresários que nos acompanham aqui. Não falei difícil, né? Não, de jeito nenhum. É muito esclarecedor, É porque né? a gente Até- tem vários termos, várias coisas que às vezes sim. soa no dia a dia, assim, às vezes... E é Passa. isso, né, E Marcela? é isso, ó. Prazer ter você aqui com a gente no Prazer é podcast. meu. Espero mais vezes aqui falar talvez de outros temas, gestão e tudo mais. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Na próxima vez você me chama junto com a Andressa. Ah, pra gente pode contar deixar. tudo que a gente fez em Milão e o que a gente faz junto. Fechado. Pode Vamos ter deixar, outras vamos fazer uma oportunidades, dupla. Com certeza. Obrigado, Obrigada, meninas. viu, Rafa? Obrigada, Obrigado, Até prazer. mais.